Boa noite a todos. Estamos aqui no friozinho. Não sei como é que tá aí norte e nordeste, mas do sudeste para baixo tá o friozão. E vamos aproveitar essa noite fria. Eu já tô com meu chazinho aqui, quentinho, para falar de um tema que, olha, faz tempo que eu tô procurando uma pessoa para convidar para vir aqui conversar com a gente sobre esse tema da comunicação não violenta. Consegui a indicação da Edith por uma amiga que nós temos em comum e tenho certeza que a live de hoje vai ser maravilhosa. Eu conheço um pouquinho desse tema da comunicação violenta, não tive ainda a oportunidade de estudar profundamente, mas o pouquinho que eu conheci, eu fiquei encantada. Porque normalmente, quando duas pessoas discutem, muitas vezes as duas querem a mesma coisa, né? Muitas vezes ou sempre, não sei. A Edith vai esclarecer pra gente aí. E é muito curioso isso, né? Como é que pode? As duas pessoas buscam a mesma coisa e, no entanto, entram numa conversa que vai, às vezes, por um viés agressivo e parece que elas estão lutando com pontos de vista diferentes, com coisas diferentes, mas, na verdade, as duas estão buscando chegar no mesmo lugar. Então, eu acho maravilhoso, eu fico assim muito encantada com essa sabedoria, né, que facilita de modo muito prático, muito objetivo a nossa vida. Às vezes a gente ali está enroscado numa coisa que parece tão complicada e às vezes é um posicionamento, né, uma pequena mudança de perspectiva. Estou olhando aqui para ver quando que a Edith vai entrar. E às vezes é uma... Ah, entrou aqui. Deixa eu ver. Edith, aqui. Vou mandar aqui o convite para ela. E às vezes é uma mudança de perspectiva tão sutil que faz toda a diferença. E aí entra a física quântica. Oi, Edith. Olá, Tudo boa bem, noite, querida? tudo bem? Eu ia começar a falar aqui da física quântica, você chegou, mas depois a gente Ótimo. volta. A gente volta para a física quântica depois. Oi, Edith, olha, muito obrigada. Deixa eu começar te agradecendo pela disponibilidade de vir aqui bater esse papinho. Estava falando com o pessoal que já tem tempo que eu estou namorando esse tema da comunicação não violenta. Eu tive um pequeno contato, nunca estudei profundamente, mas o pouco que eu conheci, eu me encantei. Acho um tema super importante, super prático, né? Super para o nosso dia a dia mesmo, para tudo, né? E queria muito alguém que pudesse falar disso. Então, eu peço sempre para o convidado se apresentar, porque nada melhor que a própria pessoa, né? Para dizer o que ela vem fazendo, o que ela já trilhou aí nesse caminho. Então, vamos começar com você compartilhando para a gente aí um pouquinho da sua estrada, da sua experiência. Grata, Eliane, eu que agradeço, estou honradíssima, fiquei vibrando com o seu convite para fazer especialmente essa conexão, né? PNV e física quântica. Eu também estou curiosa para saber as conexões que você faz de tudo isso, qual é essa tessitura. Bom, eu sou Edith Paganello, para aqueles que ainda não me conhecem. Que eu posso falar de mim? Como é que você Talvez eu... encontrou a comunicação não violenta? Como é que isso tem sido na Então, sua história? faz um bom tempo. Eu
me considero uma buscadora, assim, inquieta, no sentido de sempre ficar me perguntando, e uma pergunta que me acompanha há muitos anos é: deve ter outra forma da gente aprender a se relacionar. Deve ter outra forma da gente aprender a aprender. Deve existir outra forma da gente conviver. E foi em função dessa pergunta ou dessas perguntas que eu encontrei a comunicação não violenta, entre tantas outras práticas que hoje fazem parte assim, da minha vida e das minhas escolhas, que eu acredito que faz sentido. A comunicação não violenta, eu é, estava numa pós em pedagogia da cooperação e um dos facilitadores falou esse nome imediatamente: comunicação não violenta, como que é isso mesmo? E eu estava nessa pós, era em Santos, e na volta eu já passei em São Paulo, que eu sempre passava para pegar o ônibus para Curitiba. Isso foi em 2007, faz um bom tempo. E já desci lá, comprei o livro e já vim lendo. Assim, foi uma coisa, um encontro muito impactante. E daquele momento em diante, na semana seguinte, eu já chamei umas amigas, porque não, tem que praticar, como que é? Não dá só para ler, como assim? E no primeiro movimento meu foi ler o livro e convidar as amigas para praticar. E a gente praticava fazendo caminhada. Foi uma experiência muito especial. E desde então eu venho, assim, porque para mim a comunicação não violenta é uma escolha diante da vida. Não é uma técnica que eu faço ali, agora já estou, né? É uma escolha de vida. Então, desde então eu venho então buscando praticar, colocar no meu dia a dia, oferecer isso para as pessoas também. Então, no meu espaço de trabalho, que já há mais de 10 anos é o Instituto Inhandeci, e no Instituto a gente tem essa prática e chama outras pessoas para praticar junto. Uhum. Então tem sido esse o caminho que eu escolhi. Então, cada vez que alguém me convida, tanto para um trabalho, para oferecer para uma equipe, ou para um trabalho com uma família, ou no processo de transformação de conflitos, para mim eu fico muito grata, porque é uma forma de eu continuar praticando. Isso, com certeza. E a comunicação violenta, ela nasce da onde? Da onde que surge esse assunto maravilhoso? Então, a comunicação não violenta, ou como nós apelidamos de CNV, ela é sistematizada, né, por Rosenberg, e ele traz uma experiência. No Brasil, o primeiro livro, assim, tem um livro que, inclusive eu estou com ele aqui, esse foi o primeiro livro traduzido para o português, e foi o primeiro livro que eu comprei naquela ocasião, né? Uhum. Ele vem de uma experiência do Marshall Rosenberg. Ele é um psicólogo, e ele faz, então, toda a sua pesquisa voltado à questão dentro da psicologia social, e ele também tinha um estudo dentro das religiões comparadas, que também era um assunto que me chamava bastante. Quando eu vi isso dele, nossa, que interessante, como que ele fez essa conexão, né? E com isso também tem esse olhar do todo o trabalho dele, da pesquisa, tem a ver também com a psicologia humanista de Carl Rogers. Então é uma composição, né, de três grandes linhas, mas ela vem para responder a algo que ele traz duas perguntas que eu acho espetacular e que eu acho que é muito atual hoje, né? Quando ele fez a pesquisa, essas duas perguntas eram o que era: por que nós nos distanciamos, a grosso modo, tá? Não é exatamente essa pergunta, mas o sentido é esse.
por que que nós, ao longo do tempo, nos distanciamos da nossa natureza compassiva e começamos a agir violentamente? E por que que algumas pessoas, mesmo em situações adversas, conseguem agir de forma compassiva? Então, toda a pesquisa dele vem disso, e claro, isso também tinha a ver com as experiências dele. Ele vem também de uma situação de, de bullying na escola, enfim, com essas diferenças que ele sentia na própria pele, né? Uhum. Como que eu posso não agir violentamente? Então, o Marshall, ele sistematiza um jeito da gente praticar esse tipo de comunicação. Uhum. E esse tipo de comunicação, ele diz que é um tipo de comunicação que tem a ver com linguagem e comunicação. E ele vai sistematizar, e eu acho que o Marshall, ele traz pelo menos para mim, uma forma linda, poética até, de dizer que a comunicação não violenta, ela é um jeito que vai trazer duas perguntas essenciais, que é: o que está vivo em mim? O que está vivo em nós? Então, imagine, eu acho que a gente pode ficar a vida toda com essa pergunta, fazendo, que eu tenho praticado todos os dias: o que está vivo em mim quando acontece tal coisa? O que fica? E o que está vivo em você, né, no momento dessa escuta? Porque a CNV vem para nos ensinar a nos conectarmos com o que está vivo em nós. E vai nessa direção da necessidade, que está vivo sobre essa perspectiva do que eu necessito para que minha vida, ele inclusive traz isso que eu adoro, que ele diz que é para minha vida ser mais maravilhosa, a nossa vida ser mais maravilhosa. Então, é uma investigação que me encanta, porque ela me chama todo dia para essa mesma pergunta, e essa mesma pergunta é nova todo dia. É verdade. Porque cada dia, todos os dias é um novo dia que me chama justamente que me convida a que eu possa cada vez mais permitir que se manifeste o que existe de positivo em mim. E que esse positivo ele me invada, ele traga, ele de fato seja uma avalanche, né? E nessa avalanche, assim, ela possa ser de amor, de respeito, de compreensão, de gratidão. Uhum. Então, o Marshall vai trazer uma forma que nós podemos praticar essa não violência, né? Através de uma forma. E eu costumo chamar isso de um novo alfabeto. Porque, de fato, é um novo alfabeto para mim. Assim. Cada dia eu me surpreendo, cada dia eu aprendo algo novo, porque é justamente essa, a não violência, ela é uma atitude frente à vida. Então, se ela é uma atitude, eu preciso todo dia reaprender, porque é uma atitude frente à vida, mas ela tem uma característica importante, que é a rejeição de qualquer tipo de violência. E como eu faço isso se eu me dou conta que eu sou violenta muito o tempo todo, entre aspas, que talvez esse seja um lugar que, pelo menos para mim, me ajudou a praticar, considerar que eu sou violenta. Uhum. E que eu estou violenta, né, em determinados momentos, e que eu ajo com violência. A partir disso, eu consigo voltar de novo para cultivar essa atitude frente à vida da não violência, que é rejeitar a violência, mesmo olhando que eu também estou sendo.
né? Era a pergunta que eu ia te fazer. Você naturalmente acabou entrando nesse tema, né? Como que a gente percebe quando a nossa comunicação está se tornando violenta? Porque o problema é que a gente nem percebe, né? A gente vai no piloto automático e tá tudo certo. Porque normalmente a nossa comunicação é autocentrada, eu estou olhando o meu lado, o meu aspecto, e está tudo muito certo dentro do que eu quero, dentro do objetivo que eu tenho, aonde eu quero chegar. Né? Imagino que seja assim. E aí, como que a gente percebe isso? Então, pois é, eu, eu acredito, na verdade, que cada um de nós, a gente sabe, mas a gente perdeu aquilo que é natural, né? O Marshall tem em algum lugar, tem uma fala dele que eu gosto muito e que para mim faz muito sentido, que ele diz que a comunicação não violenta é para nos ajudar a lembrar daquilo que já sabemos. Como assim nós já sabemos? Como nós já sabemos? Aí ele vem trazer que nós já sabemos o poder que é dar naturalmente. Todos nós já tivemos alguma experiência, eu diria várias, mas vou dizer, alguém que diga, não, mas eu não lembro disso, mas todos nós já tivemos muitas experiências do que significa dar gratuitamente, naturalmente. Como que isso repercute no nosso corpo? Do mesmo jeito que quando a gente tem uma experiência violenta, a gente também sente no nosso corpo. Aí a gente precisa começar a fazer essa auto-observação, porque a violência dói no nosso corpo. Uhum. A compaixão, ela traz essa sensação também no nosso corpo. Então, quando você me pergunta como eu sei que eu estou, né, a minha comunicação, quando a gente começa, é só a gente observar se de fato a gente está conseguindo ter esse fluxo entre eu e a outra pessoa, naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou comunicando. Está acontecendo um fluxo ou está acontecendo o que a gente chama de o jogo do tem que, né? O jogo esse jogo que é de quem tem razão, né? Esse jogo a gente conhece bem. É só dar um tempinho no nosso, porque que jogo que é esse? E nesse jogo todo mundo perde. A gente só precisa começar a entrar em contato e investigar um pouco mais. Que jogo que é esse mesmo? Será que eu estou considerando a necessidade do outro quando eu falo dessa forma? Ou eu estou conseguindo comunicar a minha necessidade ou eu estou acusando o outro por aquilo que ele não pode me dar porque ele não é responsável por aquilo? Você falou agora, me lembrou uma fala de um lama que me marcou muito. Que ele falava assim: vamos supor que você está num restaurante, num bar, e você quer uma garrafa d'água e de repente você olha a distância e vê uma garrafa d'água. E só que quando você chega lá é uma garrafa de água com gás. Aí você vai brigar com a garrafa, porque ela é uma garrafa de água com gás e você queria água sem gás. Você olhou de longe, você não viu que tinha um rótulo ali escrito com gás, né? Mas adianta, né? Você vai brigar com a garrafa. Então, alguns exemplos assim extremos são interessantes para a gente perceber o mecanismo, né? Porque é só que a gente exige isso muitas vezes de outra pessoa, que ela seja uma água sem gás, quando na verdade ela é uma água com gás. E aí?
Na verdade, a gente começa, a comunicação não violenta traz algo assim que, ao longo do tempo, cada vez mais que eu me aprofundo, mas eu vejo que faz sentido. Que na comunicação defensiva, que é a que nós vivemos hoje, a pessoa começou a falar, nossa, eu costumo brincar, né? O Galvão Bueno já começa dentro da sua cabeça. Não, mas não é isso, nossa, mas nada a ver. Ela está falando, blá, 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 blá. Então, a gente está muito acostumado, né? Fomos treinados, na verdade, com a comunicação defensiva, que é o tempo todo nos defendermos, né? Como se a gente precisasse se defender o tempo todo. Por quê? Porque a gente está jogando um jogo de ganha-perde. Nesse jogo, o tempo todo eu vou estar armada para dizer, bom, se só tem alguns que ganham, então eu quero ganhar. A sensação de perder, não, jamais. Quando a gente começa a praticar não violência, como essa perspectiva de uma atitude frente à vida, e essa atitude considera o que é positivo em mim, considera que eu tenho e eu tenho atitudes positivas da mesma forma que o outro. Eu tenho necessidades da mesma forma que o outro, inclusive daquela pessoa que eu supostamente não goste, não tenho a menor simpatia por ela, tenha, enfim, minhas restrições, ela tem as mesmas necessidades que eu, pelo fato de ser humana. Então, para mim, assim, quando eu entrei em contato com isso, é libertador saber que as nossas necessidades são universais. Né? Então, dentro disso, o que quer dizer universal nesse sentido das necessidades? Acolhimento, amor, pertencimento. Quem que não, assim, todos nós temos essas necessidades, né? As necessidades físicas, inclusive, de descanso. Não conheço nenhum humano que não tem necessidade de descanso. E o que o descanso, muitas vezes, a gente não fazendo o descanso adequado, o que ele pode causar, né, no meu corpo e também no meu humor, na forma de eu lidar com as pessoas. E como que eu reconheço essas necessidades? Começando a limpar esse meio da comunicação que quais são os fatos, o que de fato está acontecendo, sair um pouco da rotulagem. Né? Nós começamos, a gente tem é muito forte essa forma de, a gente fala de se comunicar, mas na verdade é de não se comunicar, que a gente não se comunica com rótulo. Aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, tudo isso é rótulo, inclusive na nossa casa, na nossa família. A pessoa, ela é muito preguiçosa, ela não faz nada. Na verdade, a gente não deveria se comunicar com o rótulo, mas é com ele que a gente se comunica o tempo inteiro, né? Esse que é já começa aí, né? Exatamente. E aí nós perdemos, na perspectiva da comunicação não violenta, nós perdemos a nossa humanidade quando a gente faz isso, e nós também desumanizamos o outro quando nós nos comunicamos dessa forma. Quando a gente começa a praticar a comunicação não violenta, que aí, por exemplo, o Rosenberg ele traz uma forma, um jeito de praticar, e ele diz que a comunicação não violenta tem duas partes. Primeiro, a primeira parte é eu me expressar honestamente, através de 4 componentes. Daí, a segunda parte é eu receber com empatia, receber do outro com empatia, também através desses 4 componentes. Quando a gente começa a praticar, as pessoas falam, mas eu fui super honesta, eu me expressei, eu falei tudo que eu gostaria de falar para a pessoa, eu abri meu coração. Tá? Esqueceu da segunda parte, que é me expressar honestamente com o coração, mas a partir do quê? Da observação dos fatos, a partir
dos sentimentos, do que eu sinto e não projetar no Esses outro. são os 4 componentes que você citou. Isso. Tá? Seria Esses a 4 componentes, observação. então, observação, que é distinguir julgamento, os meus julgamentos dos fatos, o sentir, que é esse sentimento, o que eu sinto a partir daquilo que eu observo. Então, é o que eu sinto, não é o que o outro sente. Né? Quando eu observo um determinado fato, eu sinto algo. Por isso, essa questão tão importante de como que isso chega no nosso corpo, começarmos a darmos conta que a gente tem um corpo, e esse corpo que é o único território que eu tenho governança. Né? E a partir do sentimento, dessa observação, eu observo, eu sinto, a partir disso, o sentimento vai me dar uma indicação de qual é a necessidade que não está sendo atendida ou que está sendo atendida. Se não está sendo atendida, qual é o pedido, a estratégia que eu vou poder, ou que eu gostaria de fazer. Né? Se é um pedido, e o pedido é diferente de exigência. Nós estamos acostumados com a exigência. Não, você precisa fazer isso, você faz isso para... Inclusive, tem alguns relacionamentos, né? Se você fizer isso, é que eu vou ser feliz. Ó, filhinho, faz isso daí que mamãe vai ficar tão feliz. O macho disse, olha, essa é a escola que a gente ensina a criança desde pequena a justamente ir para um lugar que é quando a gente começa a fazer as coisas que não conecta, não vai trazer conexão, que é qualquer coisa que a gente faça, que é um dever, uma obrigação, medo de punição, todos, todos, enquanto comunidade pequena, enquanto comunidade global, vamos pagar por isso. Porque é inevitável. Quando a gente faz algo que é só ou para ser visto, ou para alguém, ou por medo de punição, né? E a nossa educação está repleta, né, infelizmente, dessa forma, né? Se você fizer isso, começa desde as notas, né? Depois em casa, quando a gente quer conseguir que o outro, né, faça o que a gente quer. Eu lembro de uma fala do Dominique Barter, que é a principal referência no Brasil da CNV, que foi quem trouxe a CNV para o Brasil e quem, né, estimulou. É uma pessoa assim, que eu prezo muito, e também a justiça restaurativa. Em algum momento, alguém perguntou para ele, né, a comunicação não violenta para ele, o que é, né, e assim, qual que é a importância. E o Dominique disse que percebeu, a comunicação não violenta contribuiu para ele perceber o quanto que muitas vezes ele, inclusive, procurava manipular as pessoas para conseguir o que ele queria, e também observava as pessoas fazendo isso. A partir da comunicação não violenta, ele começa, então, essa prática de que, olha, a gente pode se relacionar de outra forma, né? Então, por quê? Porque a gente aprendeu assim. É muito difícil, né? Nossa, mas são muitos anos, né? Formatando a cabeça a funcionar de um jeito. É a bendita da mente condicionada, né? Que vai ajudar muito na prática da meditação, né? A prática da meditação vai ajudar muito, porque todo processo de transformação parte dessa base, né? Da gente ter essa capacidade de se olhar, né? Essa capacidade de se perceber, né? Como você falou, perceber o seu corpo, que é algo que a gente também não percebe, né? A gente passa o dia, o corpo está aqui, a cabeça está lá, a cabeça está junto com o corpo, é só na hora da meditação mesmo. Né? Então, a gente se abandona, né? A mente se projetando para fora o tempo todo. E então isso já podia fazer parte da educação, né? Desde pequenininho as crianças, por isso que a gente briga tanto, né? Briga no bom sentido, né? Mas abraça essa causa, né?
da meditação já ser integrada no processo educacional. Seria maravilhoso, né? Só isso já seria uma transformação, né? Com certeza, porque quando a gente fala, inclusive, assim, sobre a prática da comunicação não violenta, eu recebo pedidos para estar com as pessoas, para cursos, para vivências, e aí, normalmente, as pessoas chegam também com uma perspectiva assim, puxa, então eu quero levar para minha equipe, daí vou fazer, que tal um encontro de 3 horas, de 2 horas, e, né, legal, legal, gente, para as pessoas saberem que existe a comunicação não violenta. O desafio, que é justamente isso que você está trazendo, da educação, dos processos de aprendizagem, é que os processos esse processo de mudança, né, que é justamente da comunicação e do pensamento, a gente precisa mudar a nossa programação mental, né? O Marshall traz muito essa importância assim, de como que a gente muda a nossa maneira de enxergar a nós mesmos e os outros. E muitas vezes também nós nos enxergamos como não merecedores de qualquer coisa boa, né? Eu não sou uma pessoa boa, não, mas isso não. Então, assim, como que eu mudo esse jeito, né? Então, exige uma abertura, exige franqueza com a gente mesmo, né? Exige ir e voltar muitas vezes, né? Então, não é a perspectiva, não é uma... Eu gosto muito de trazer isso e reafirmar, é uma escolha, não é uma técnica. É uma escolha que sustenta uma visão de mundo. Que visão de mundo é essa? Visão de mundo da não violência, que é a rejeição de toda e qualquer atitude. Gandhi trazia isso quando ele diz que a não violência é não ferir ninguém. Ele define, tem várias definições, mas uma delas é essa que eu gosto muito, ou a outra que ele traz é o amor perfeito. Então, como que nós podemos chegar ao amor perfeito no sentido de não ferir nenhum outro ser? Claro que vai passar por uma lapidação nossa. Não dá para ser uma coisa no cabeção de dizer uma técnica, vai lá e faz isso. Por exemplo, nesse caso dos 4 componentes, é uma forma, mas nada disso serve se for uma coisa estanque de achar que, bom, agora eu sei olhar e dizer, estou observando, é um fato. Não, precisa existir essa disposição dessa lapidação também. Né, porque a comunicação não violenta com nós próprios, né, em primeiro lugar, né? Porque é como você falou, eu acredito que, né, o primeiro ponto é a comunicação violenta com a gente próprio. Talvez seja a mais violenta de todas, né? Exato. E a forma como, e também nessa perspectiva, nessa atitude, eu vou também investigar, por exemplo, é essencial a gente investigar o que eu entendo por violência. Qual que é o conceito de violência, violência estrutural, a violência que aí está, porque nós estamos tão imersos nesse jeito de se relacionar de ganha-perde, que primeiro, o outro é o inimigo. Então, como a gente vai sair desse paradigma de que o outro é sempre esse inimigo? Por quê? Porque eu estou sendo treinada para isso ao longo da vida. Então, nessa perspectiva de mudança, eu realmente eu preciso, né, nesse caso da CNV, fazer uma escolha, porque dentro dessa escolha, aí eu vou buscando, por exemplo, como eu lido com minha fragilidade, com minha vulnerabilidade, como que eu consigo trazer a minha vulnerabilidade também para trazer a minha humanidade. Mudar, porque nesse caso a gente precisa fazer uma mudança profunda
porque nós vivemos num universo de julgamento, de medo, de punição, de busca de recompensa. Uhum. Então, falar daquilo que importa para mim, para as pessoas que me importam, né? Então, como nós podemos perceber isso no dia a dia e sair também desse lugar do outro, quando o outro não é o inimigo, eu sou meu próprio inimigo. Uhum. Então, nessa prática, para mim, assim, o que é essencial é como nós podemos aprofundar a perspectiva da escuta. Essa escuta que escuta o meu corpo, primeiro, né? Eu me escuto e como que eu consigo fazer isso com o outro, ou seja, baixar esses ruídos na minha mente, como você traz que a meditação traz isso, né? Baixar esses ruídos da minha, enquanto eu estou numa conversa, que às vezes não é uma conversa fácil, né? É. E justamente Mas nesse momento, né? eu não sei, você falando agora me remete muito à coisa do medo, né? Porque parece que esse ruído ele surge muito por um medo, né? Porque o outro começa a falar, eu já acho que aquilo me ataca de alguma forma e eu já quero me defender. E aí eu já começo, como você falou, aí começa a narração, né? O Galvão Bueno. E aí eu já não estou mais escutando o outro, né? Aí eu já estou. Isso eu trabalho muito na meditação com o pessoal, né? A saber reconhecer esses conteúdos internos, porque a gente mistura o nosso conteúdo interno com o que a gente está absorvendo externamente, né? Então a Sim. escuta realmente é um super exercício, né? Um super exercício. Uma escuta realmente aberta, né? Onde eu não tenho essa preocupação já de me defender, e os meus medos também, né? De me fragilizar e já querer me defender de alguma forma, né? E essa perspectiva assim, da comunicação não violenta que me traz eu trago, a gente chega no mesmo patamar que ela vai trazer tanto o nível interpessoal, então essa relação comigo mesmo, interpessoal, na relação com os outros, né? E o nível sistêmico, né? Que é essa relação com os sistemas que fazem parte das relações humanas e que têm acordos pré-estabelecidos e como que eu interajo com isso. Por isso ela tem uma perspectiva que a gente pode trazer que a comunicação não violenta ela vai trazer, ela vai promover uma maior profundidade na escuta, como ela vai a partir do momento que eu aprofundo a minha escuta, eu também vou aprofundando o respeito, a empatia, porque e vou também soltando um pouco, né, essa coisa de me defender, mas vou me entregando mais, né? Como o Marshall traz, eu me entrego de coração. Então, a comunicação não violenta nessa prática, eu vou começando a ser compassiva comigo mesma e conseguir perceber que é possível ser compassivo com o outro. Que eu não preciso ficar o tempo todo me defendendo ou ficar querer ter razão, né? Esse para mim é um grande desafio, porque isso é muito forte, né, na nossa cultura. Ter razão, Então, inclusive tem uma frase que eu sempre escrevo lá, que é ter razão ou ser feliz. Então, para me lembrar o tempo todo, porque normalmente a opção de ter razão
vai te tirar o sono, vai te tirar a felicidade, não vai tirar a É, conexão. eu vou aproveitar esse gancho para falar um pouquinho da física quântica, porque a hora passa muito rápido, né? A gente já está aqui com quase Sim, 45 minutos de live. Para a gente fechar essa parte mais teórica, né? Eu vou falar um pouquinho agora, brevemente, da física quântica. E aí eu te proponho a gente fazer um fechamento de uma maneira mais prática, assim, né? Se você sim. puder trazer para a gente algumas coisas assim que a gente possa já levar para casa hoje, né? Já Ok. perceber. E uma vez eu achei muito legal também um pequeno texto que eu li, que eram tipo 10 pontos assim da comunicação violenta, coisas assim bem práticas, né, para a gente perceber mesmo na hora da comunicação. Se você tiver algum material desse modo, eu também já aproveito para te pedir que aí eu coloco na descrição do vídeo também para quem for assistir, já É, deixar um pequeno texto com algumas dicas assim bem práticas, né? ok. Aí a gente faz esse fechamento. Mas essa questão que você falou sobre o ter razão é um ponto que a gente discute muito dentro do paradigma quântico, né? Porque, como você falou, quando eu vejo o outro como inimigo, isso é um paradigma clássico, né? Um paradigma da física clássica, cartesiana, que eu vejo tudo separado, eu vejo tudo picado, né? Eu tô aqui, o outro tá lá, eu tô aqui, o mundo tá lá, né? Isso é uma visão clássica de mundo que, como você falou, é a visão vigente ainda, né? É a maneira como a gente é educado. Agora, no paradigma quântico, a gente já tem a questão da complementaridade, né? Então a gente já começa a ver que as coisas são complementares, as coisas não são, elas não precisam atritar, né? Porque foi o grande dilema dos físicos, como lidar com a dualidade onda-partícula. Imagina que loucura isso, os físicos que vinham de uma física ciência exata, de repente ter que lidar com uma coisa que era uma dualidade, que era onda e também era partícula. Os físicos ficaram loucos com isso. Então, a física quântica ela traz essa flexibilização da mente, né? Então, o Niels Bohr introduz o princípio da complementaridade, onde as coisas são complementares. A gente começar a ter... E esse olhar da complementaridade ele é crucial, é algo para a gente levar para a vida também, né? Começar a ver as coisas que aparentemente se atritam como complementares. E a questão que eu ressaltei até na chamada, né, da live, a questão do mundo interno, né? Porque a física quântica ela traz isso, que o universo ele é, na verdade, um processo de relação. A física quântica ela descarta essa ideia de coisas existindo de forma independente, né? A física quântica mostra que o universo surge desse processo de interação. Então, e do processo de interação, né, o que tem ali de forma mais forte? A comunicação. Né? A comunicação está ali no cerne do processo de relação, né? Que a gente se relaciona se comunicando, né? Então, daí a importância desse tema, né? Porque a física quântica ela mostra é, que esse processo de relação ele vai construir o que é definido como realidade. Isso também é um ponto-chave, né? Não tem uma realidade que exista de forma independente. Existem infinitas realidades, né? É a coisa das infinitas possibilidades. E todas elas são reais. Todas são reais, né? E aí, essa questão que você falou do ter razão, né? Eu tenho razão, mas o outro também tem razão. Não existe uma razão, né? Uma vez, se você escutar o outro tem completa razão dentro do mundo dele, dentro da paisagem que a mente dele está operando. E você também tem completa razão dentro, né, do seu mundo. Então, descobrir a complementaridade disso tudo, né?
Me lembrou uma meditação também que a gente já praticou, que é o Assim Como Eu, né? Que é muito bonita, é você praticar isso, né? Então, fala, você entrou no elevador, você olha para a pessoa, você pensa, essa pessoa, assim como eu, ela quer ser feliz, ela quer se afastar do sofrimento, ela busca, ela busca um preenchimento, né? Uma satisfação interna dos seus anseios. Então, como você falou, assim como eu, né? A gente começar a ver. Isso também aparece, né, dentro do paradigma quântico, que hoje eu trabalho muito alinhado com a meditação, né? Que eu já vi que a prática da física quântica é a meditação. Então, para a gente não ficar só muito na teoria, a gente faz essa parte prática também, né? Mas seria Interessante. isso. Muito interessante, Vinícius, que você traz dessa, porque para mim faz muito sentido mesmo. Quando existe conexão, é, esse encontro, né? Para mim, assim, o que é real é que o que acontece nesse encontro, que eu nunca vou saber se não fizer esse encontro. Ou seja, se eu não fizer as conversas que eu gostaria, se eu não expressar os meus sentimentos, as minhas necessidades, que é justamente isso. Eu nunca vou saber qual que é o universo que está por trás disso. E aí, nesse encontro, existe uma realidade, que é uma naquele momento, daqui a pouco já não é mais. Né? Ela se transforma, ela era até aquele momento, já é outra coisa. Né? Nossa, isso que você E para falou mim, também é super importante. E foge pra porque gente isso, né? Isso aí foge. exato. E muitas vezes a gente quer também, a gente fica preso nisso, puxa, aquela pessoa fez tal coisa e agora não quero mais, mas já foi, né? Já não é mais. E como que, por isso que talvez algo mais forte que fique é a nossa atitude e intenção de todo dia renovar essa intenção da não violência. E aí a forma de praticá-la, a meditação, como você está trazendo, a leitura, a comunicação, porque assim, praticar a não violência não é só através da comunicação não violenta, tem muitas formas. Uma delas é a comunicação não violenta. Existe um formato. Às vezes, nem esse formato. Se eu estou conectada com a minha intenção da não violência, esse campo ele já está aberto em mim, essa disponibilidade. E não que esteja fechado, mas ele está aberto porque eu estou disponível para esse encontro com o outro, que Legal. é diferente de mim. Né? E você E quando você não pode falar, pode pode terminar, perguntar. depois eu te pergunto. Não, eu ia te E, perguntar, depois que você concluiu o teu raciocínio, se você teria algum exemplo prático, assim, né? Que para a gente se reconhecer, assim, coisas sim, bem. então eu fico com vontade que tem a ver justamente com cada um. Se perguntar, né? Qual é, neste momento, a situação ou a pessoa que. Uma pessoa, né? Que pessoa que você identifica neste momento que ela esteja fazendo algo que você julga que não está enriquecendo a sua relação com ela. Uhum. Pense quem é essa pessoa e o que ela faz. Porque quando a gente identifica o que ela faz, isso vai ajudar a nós sairmos do lugar do julgamento. O que ela faz objetivamente. Ela fala uma palavra, ela faz um gesto, ou ela não faz esse gesto que você acha que ela deveria fazer. E a segunda pergunta é: se essa pessoa que você imaginou agora,
que faz esse algo que você acha que não é legal, que não cria conexão com você, simplesmente mudasse a atitude dela, isso te atenderia? No que te atenderia? Porque é muito importante a gente começar a refletir se a gente não está colocando no outro a responsabilidade pelos nossos sentimentos. Muitos dos conflitos que nós temos é que nós estamos colocando na outra pessoa que ela é responsável por aquilo que eu sinto. Assim, fiquei com raiva. Estou com raiva daquela pessoa porque ela fez tal coisa. A nossa raiva vem não porque a pessoa não é responsável pela nossa raiva. Ela pode trazer um estímulo, mas nós somos responsáveis pelos nossos sentimentos, pelas isso nossas é emoções. tão libertador, né? Nossa, isso é tão libertador, né? Às vezes a pessoa tem um pouco de resistência com isso, mas é muito libertador. E traz essa liberdade para mim, e quando eu sinto essa liberdade, eu também estou dando a possibilidade da outra pessoa exercitar também essa liberdade, né? De não ter que nada por mim, né? Ela tem escolha, né? Então, assim, porque senão a gente vai para uma comunicação que eu acho que chama de bloquear, né? Que a gente bloqueia a nossa comunicação a partir de eu acho que tem um nome que me fugiu agora, que é justamente isso que vai me bloquear, porque eu estou colocando a responsabilidade no outro por aquilo que é meu. E quando eu posso te convidar, eu posso te convidar a olhar para aquilo que não está enriquecendo a nossa relação, mas eu não posso exigir que você faça, né? Uhum. Isso porque eu acho que se você fizer, daí a gente vai ficar super legal. Uhum. Isso significa, eu tô te convidando a gente brincar seriamente desse jogo de ganha-perde, né? Porque não vai acontecer, porque é uma necessidade, e a minha necessidade só cessa quando ela é atendida. E não é atendida pelo outro que vai me fazer, né? Então, se você fizer isso, agora vai ficar legal para mim. Não. A necessidade, eu sou responsável para buscar atender essa necessidade. Que estratégias que eu vou usar e que eu vou lançar a mão, praticar. Uma das coisas é convidar o outro, né? Convidar o outro para que ele possa, para a gente olhar junto. Isso faz sentido para você? Né? Eu estou percebendo isso. Chegou assim para mim essa tua fala. Uhum. Então, assim, eu vou viajando aqui, Eliane, sei que nosso tempo está indo. Não, mas o tema é longo, o tema é extenso, realmente, né? Não, mas isso aí que você colocou, acho que ficou muito bom para fechar, né? É uma maneira deludida que a mente opera mesmo, né? De projetar as coisas no outro e achar que o outro que tem que... É o que você falou, responsabilizar o outro por questões nossas, né? E aí a gente quer torcer o outro para se sentir bem, para que, né? E na verdade não é isso, né? Na verdade, os nossos estados internos de raiva, de bem-estar, de frustração são nossos, né? Não é, a gente não vai conseguir torcer o mundo e torcer as pessoas para que se ajustem, né, da maneira que a gente acha que vai nos trazer esse bem-estar, porque também não vai trazer, né? É o que você falou. Aí a gente vai se surpreender que aí a perturbação vai vir por um outro caminho, porque Sim, ela tá presente, né? Eu costumo dizer que a necessidade, por exemplo, de alimento,
eu não vou conseguir ficar, se eu estou com fome, se eu não como, eu vou continuar com fome. E as necessidades são esse, né? São aquilo que não cessa. E elas são minhas, mas são suas também. Em algum momento, por exemplo, eu estou com uma necessidade de acolhimento muito grande. Em outros momentos, eu estou emocionalmente bem, então essa necessidade não está gritando. Em outro momento é o outro, mas a gente está nesse. E o que a gente, na comunicação não violenta, coisa para a gente assim, compor isso no pedido ou estratégia o que eu posso pedir para outra pessoa para que a nossa vida seja mais maravilhosa. Não é para o meu capricho, não é para o outro me servir, não é para que a nossa relação seja mais maravilhosa, a nossa vida seja mais maravilhosa. Uhum. Então é muito mais amplo de que um pedido no sentido de faz isso para mim, faz aquilo para mim. Do ganha-perde, né? Que você falou, né? Exatamente. Ai, que bacana, Edith. Muito obrigada. Olha, já estamos dando uma hora aqui, uma pena, né? A hora passa muito rápido. Mas vou ficar aguardando você me mandar um materialzinho assim, resumido, objetivo. Aí eu vou colocar na descrição do vídeo, porque é um tema que realmente vale a pena olhar, né? Sim, eu coloco também algumas referências para as pessoas. Quero agradecer bastante quem está aí conosco. Não sei se tem alguma pergunta, a gente seguiu aqui na conversa. Muito grata a todos que estavam aqui conosco também. E a você por esse convite. Obrigada a você por ter vindo. Então, muita gente assiste depois, porque o vídeo ele fica no Instagram, depois ele vai para o YouTube também. Mas a gente segue respondendo, né? Quem quiser colocar alguma perguntinha lá nos comentários, aí eu passo para a Edith e a gente segue aí nesse assunto. Tá bom, gente? Obrigada ao pessoal que estava aqui com a gente. Muito obrigada, Edith. Até uma próxima oportunidade, viu, querida? Boa Muito noite, obrigada. gente. Grata. Beijo. Tchau, tchau.